meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da quinta temporada de Riverdale. Finalmente a gente teve a história do salto temporal andando e vamos falar de muitos detalhes desse episódio, inclusive possíveis casais se formando, enfim. Vem aqui comigo, fiquem avisados, mas antes se inscreve no canal, porque toda semana eu tô falando de Riverdale aqui no canal e também de outras séries e outros filmes. E lógico, gente, já deixa o seu gostei porque me ajuda muito. Bom, eu já senti esse episódio um pouquinho mais morno, que foi mais pra te situar como que vai ser a dinâmica depois do salto temporal, o que vai fazer eles ficarem em Riverdale, que no caso era a escola, que agora se tornou uma escola particular, e mesmo sem os fundos do governo, porque não é uma escola pública, agora a gente tem o nosso quarteto como professores. Sério, gente, eu sinceramente não gostei dessa resolução, acho que não faz muito sentido, principalmente no episódio que eles falam que precisa de licenciamento e tudo mais. E tudo bem eles terem informações incríveis e realmente eles têm um currículo legal, nenhum deles realmente pode lecionar. Então, enfim, eu entendo que era uma motivação para eles ficarem, mas o fato deles lecionarem ali em Riverdale faz sentido com aquela filmagem que a gente já tinha visto da Cheryl cuidando das Vixens, né, ou fazendo as coreografias. Então, bem provavelmente, mais pra frente, quando esses traumas e esse mistério da Cheryl, que ainda não foi muito revelado, ela tá muito fechada, mas tem um mistério aí, a gente sabe, provavelmente depois ela vai lecionar lá na Riverdale High e se tornar instrutora das Vixens, assim como o quarteto agora vai lecionar lá. Provavelmente o Jug ele vai ser o cara da literatura, das escritas e tudo mais. Mas eu tô curiosa pra saber o que exatamente a Beth, a Verônica e o Art vão lecionar. Mas não quer dizer que tudo nesse episódio foi ruim, porque ele deu um bom direcionamento, ele trouxe a Polly e os gêmeos de volta e traz um possível mistério aí pra ser desenvolvido. A gente chegou ali naquele final em que a Polly ela tava andando à noite nas ruas de Riverdale e ela foi perseguida pelo caminhão. A única coisa que eu vou pontuar aí é que no episódio passado eu tinha falado que bem provavelmente esse cara do caminhão era um serial killer, que a Beth ela tava ligando os pontos com os casos do FBI e eles falaram pra ela deixar quieto, que provavelmente não tinha nada de conexão um com o outro, que eram casos arquivados, mas ela fez essa conexão e esse cara do caminhão, já que ele era um cara que viajava, né, o serial killer, poderia ser ele. Só que a gente tem que ver também quanto tempo que ele vai ficar em Riverdale, porque se ele era um cara que se deslocava, não faz muito sentido ele ficar tanto em Riverdale. Eu sei que é só pra Beth descobrir ele lá, mas eu já tô amando essa história, e inclusive porque muito do passado da Beth tá retornando, com vislumbres do Blackwood, também toda a relação com a Polly, Charlie ter deixado as fitas das escutas dela, eu acho que pode desenrolar algo daí. Eu acho que a Beth pode descobrir muitas coisas sobre o Blackwood e sobre ela, porque tem alguns aspectos da Beth que ficaram meio de lado, como a Dark Beth, também essa relação com a Polly. Eu não acredito necessariamente que a Polly tenha morrido, eu acho que a Beth pode acabar salvando ela, mesmo que na narração anterior, quando o Jug falou sobre a menina que não queria conhecer a Califórnia, eu penso que talvez elas fiquem um tempo em cativeiro, algo bem similar ao que a Beth viveu, que ela ficou 2 semanas em cativeiro por causa do cara lá do saco de lixo, e aí eu acho que esse caso pode dar meio que uma gatilhada nela, porque ela também foi mantida em cativeiro, e assim trazer a resolução de todo o trauma dela, e talvez também esse ser o grande caso que ela vai resolver sozinha, e aí o FBI vai falar: tá, beleza, você vai virar uma agente oficial. Então, no final das contas, vai acabar sendo algo muito bom. Tô, assim, prospectando muito pro futuro aí da série, mas eu acredito que a história da Beth, ela se caminhe por algo assim, e ela vai acabar salvando a Polly. E eu gostei muito do contexto da Beth com a Polly, todo o envolvimento dela com os Ghoulies. Fiquei muito curiosa em saber o que tá acontecendo com a vida dela. Provavelmente a gente não vai saber tão cedo, por causa do final do episódio, mas eu realmente quero saber com o que ela se envolveu, mas a gente sabe que a Polly sempre esteve envolvida em coisas erradas. Eu acredito que pode ser que se a gente tiver um parente Blossom, que nem eu venho falando aqui, que ressurgiu, ela pode estar ajudando essa pessoa e não parece ser uma pessoa boa, então possivelmente é por isso que ela está se envolvendo com coisas erradas, assim como a Cheryl também está coagida. Então eu acredito que, de novo, a história da Cheryl e da Polly podem colidir. E quem linkaria os Coopers e os Blossoms? Sim, Hal Cooper. A gente teve aí o primeiro desenvolvimento de Bart. Eu acredito que
que eles vão continuar trazendo algumas cenas assim até a Beth e o Art entenderem o que um sente pelo outro realmente. Eu já tinha citado o Bart no vídeo anterior, principalmente porque eu falei que tinha muitos aspectos do quadrinho que ainda não tinham sido trabalhados na série e que eles aproveitaram depois do salto temporal, como o Red se tornar vilão, mas Bart foi algo que veio aí fortíssimo nesse episódio. O interessante disso também é que talvez aquele cara do FBI, que supostamente é o chefe da Beth, ele não necessariamente é um namorado. Assim, me pareceu um relacionamento um pouco mais sério, porque ele ia cuidar do gato dela e tudo mais, mas aparentemente é só um rolinho, né? Mas pode ser que ela tenha mentido também, porque como ela mesma falou pro Art, isso era um sentimento que eles tinham desde a adolescência, que eles queriam saber como que era, e agora eles viram, e eu acho que vai mexer um pouquinho mais. Mas o que vai mexer mais ainda nessa relação é o Jug, porque afinal ele virou roommate. Sim, um roommate do Art, ou seja, eles vão morar na mesma casa que a Beth supostamente teria liberdade para encontrar com o Art. E aí, o resto eu não preciso ficar falando aqui o que pode acontecer. Complicadíssima essa história. Ainda bem que a Verônica está casadíssima, assim ela não se envolve nessas tretas. Mas assim, tá casada também não significa que ela tá muito bem. Porque o Chad, ele comprovou que ele é um boy bem controlador, até mais que o Hiram. Mas uma coisa que eu amei nesse episódio foi a Verônica mostrando quem que ela é. E, inclusive, essa foi a Verônica que eu pedi. Eu sempre vi a Verônica como uma mulher forte, muito bem resolvida, inclusive muito mais amadurecida do que ela realmente era para a idade dela. Tanto que toda a traição Bart dos 7 anos atrás, ali que ela descobriu no baile da escola, foi algo que ela soube lidar muito bem. Eu não teria essa mesma estrutura, mas ela teve. Então eu queria que ela tivesse esse mesmo posicionamento para se defender. Inclusive porque agora o Hiram deixou bem claro, ele não vai ajudar ela. E Hermione tá lá fazendo Housewives, então ela realmente tá sozinha aí nesse rolê. E espero que cada vez mais a gente veja a Verônica dessa forma, se virando muito bem sozinha, até o momento que ela vai ver que ela não precisa de homem nenhum, ainda mais um homem que lembra muito o pai dela. E complementando sobre a Verônica e o Hiram, toda essa história aí de Sodeio, lembra que eu tinha falado do ovo, que o ovo tinha envolvimento porque ele tinha dado um ovo desses pra amante, e daí ela tava envolvida no projeto Sodeio. E é interessante porque a Verônica vendeu um dos ovos em Riverdale, onde tá acontecendo de novo todo esse processo aí do Sodeio. E eu fico pensando se de certa forma o Chad não tá atrás da Verônica também por causa desses ovos. Eu acho que essa história ela vai linkar. Eu ainda não consigo visualizar como exatamente vai linkar, mas não acho que foi à toa voltar toda essa questão aí dos ovos. E também o Hiram não querer ajudar a Verônica, talvez não tenha sido só um lance pelo que ela falou pra ele no passado, mas dele tá envolvido indiretamente com algo ilícito aí com o Chad. Até porque a Verônica tava falando que eles estavam procurando uma casa ali por Riverdale. E por que que o Chad iria querer uma casa em Riverdale? Será que é pra ficar na cidade que a Verônica veio? Ou será que ele tem algum envolvimento aí com o Hiram? Porque afinal, a gente tá vendo que a história do Hiram virou uma história de cachorro grande. Tem envolvimento político, tem toda essa relação com o Red, que tá todo... homem de negócios, aí tem o Chad. Vai comigo, essa história vai linkar. Mas confesso que eu tô preocupada com o Jug, com toda essa relação do dinheiro que ele tá devendo, mas também com relação à história que ele tem que escrever sobre essa cidade. Deu pra sentir que o editor dele, ele quer um conto que vai menosprezar as pessoas de Riverdale. E assim, a gente viu nesse episódio que os serpentes ficaram extremamente bravos com ele, então a cidade inteira ficaria brava com ele, e isso também talvez é um dos motivos dele não querer escrever. Afinal, são as pessoas do convívio e também são as pessoas que acolheram ele e que acolhem ele no momento de mais tensão aí da vida. Então, ou esse conto ele vai acabar sabendo escrever como uma grande homenagem, como a cidade que se reconstruiu, porque eu não acho que foi à toa que eles trouxeram o contexto dos serpentes, que eles foram homenageados como cobras. Já digo aqui de antemão que falar que alguém é cobra em 2021
é um pouco complicado, assim, por causa de uns reality aí que existe. Mesmo que fosse na melhor das intenções, se é que vocês me entendem. E Tony, né, cada vez ganhando mais destaque, é merecidíssimo. Ela é a verdadeira resistência, mas a gente ainda não sabe muito quem é o pai desse baby. Então, assim, gente, no final das contas, esse episódio ele foi bem positivo, mesmo que eu não tenha curtido muito a resolução ali da Riverdale High. Eu entendo que é pra eles ficarem na cidade, além do tempo que eles estavam falando, que iam ficar tipo uns 3 dias. Mas, no geral, foi um episódio bem legal e um final super impactante, lógico, que deixa a gente curioso para a próxima semana. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do episódio, quais que são as suas teorias, como que você acha que Sodale e o Ovo e o Shed e o Hiram vai se conectar? O que você acha que vai ser da moradia do Jug com Art quando tem a Beth aí nos causos? Enfim, gente, muito rolo ainda pra acontecer. Então, vamos discutir tudo. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!